Tinha que ser você. É, E, pessoal, antes de eu começar com a aula, eu queria só falar brevemente aqui por que que eu fui parar na TM, né? Na realidade, quem estava aqui no comecinho já conheceu meu pai e minha mãe, que estavam aqui na live. Eu fui para fisioterapia para trabalhar com a TM, porque eu sou de filhos de fisioterapia, de dentistas, né? Tenho irmãos dentistas, tios dentistas, a família inteira de dentista. E a minha mãe tinha um grupo de estudos de ortopedia funcional dos maxilares, e vinham muitos profissionais nessas reuniões clínicas, que eram uma vez por mês, e tinha fisioterapeuta também. E eu achava muito louco isso. E quando eu entrei na faculdade, em 97, quando eu entrei na faculdade, sempre tem aquela coisa, né? Por que que você quer fazer fisioterapia? Eu falava, para trabalhar com a TM. Ficava todo mundo, cara, que louca. O que é isso, né? Ninguém nem sabia. E no fim, eu pensava, será que um dia eu vou desistir? Não desisti, eu continuo aqui, tá? E eu fiz a formação com o Rocabado, logo que eu me formei. Fiz também RPG, porque era muito forte a parte postural. E minha mãe falava assim para mim, olha, eu fiz já um curso com um osteopata craniano, um osteopata americano, perdão, que é médico. E eles trabalhavam sutura para mobilizar TM. E eu ficava, nossa, coisa louca, sutura craniana para TM, né? Eu achei uma coisa muito bizarra. E fica aquilo na cabeça. Tanto que eu fiz a formação e me apaixonei, mas não é só isso, a osteopatia em ATM. E eu acho que nos últimos slides eu vou lembrar, espero que eu me lembre, e vou falar, olha, não é só osteopatia craniana o diferencial, não é só terapia craniana. O nosso diferencial como osteopatas é muito maior, e não é só no mundo do paciente com DTM, é no paciente inteiro. Eu vou agora, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, só vou arrumar aqui um pouquinho da aula. Vocês, por favor, vocês falam, tá? Para falar um pouquinho mais devagar, porque isso é bem possível que aconteça, tá? Vou compartilhar. Me falem só se vocês estão vendo minha tela. Tá tudo certo? Sim, Ana. Prontinho. Perfeito, obrigada. E eu vou falar por que surgiu esse tema. Meu paciente tem DTM e agora? Não foi à toa, porque a Rê, quando ela me convidou, vem cá dar uma palestrinha, uma aulinha pra gente. Você escolhe o tema é livre. Foi bem assim. Eu falei, cara, o que será que eu vou falar para os alunos, né? Que vai ser interessante para todo mundo da ION, para quem é fisioterapeuta ou não. Foi uma prática clínica minha, porque vocês não têm ideia quantos vídeos que eu recebo de alunos e de colegas com bocas abrindo. E eles falam, e aí? Chegou isso no meu consultório, o que que eu faço? Daí eu vejo bocas com hipermobilidade, que aparentemente tem degeneração, tem crepitação, tem limitação de abertura. Só que eu falo, não faço ideia. Você está me mandando um vídeo de uma boca abrindo, como é que eu vou saber? E eu faço algumas perguntas para os alunos, mas qual que é a queixa dele? Mas como é que é o sorriso? Como é que é a boca dele sem estar abrindo? Como é que está a posição estática? Como é que é a relação crânio-cervical? Como é que está a cervical desse paciente do seu? Como é que é o perfil dele? Como é que é essa língua? Tem apertamento dental? Então, são um monte de perguntas que eu faço, porque ver apenas a boca assim que é muito tentador, né? O paciente vem com dor em ATM, você quer testar a mobilidade dessa articulação, mas só isso é muito pouco para uma ATM. Baseado nisso, conforme o que eu estou passando para vocês, o raciocínio é esse. Eu acho que eu acho não, eu consegui aqui simplificar ao máximo para vocês. O que que temos que relacionar quando vem o paciente com uma queixa de DTM? O que é o sistema estomatognático, as funções? Aqui a minha seta, vocês estão vendo a seta, né? O que que é TM, DTM? Tenho que ter uma boa avaliação. E no finalzinho eu vou concluir um pouquinho sobre fisioterapia e osteopatia. Primeiro lugar, a ATM, que é a articulação temporomandibular, ela é uma das estruturas que vão fazer parte do sistema estomatognático. A boca, ela é a cavidade. A cavidade oral é a boca, que era delimitada anteriormente pelo lábio, bochecha, palato, faringe e por baixo o assoalho da língua. Todas essas estruturas fazem parte do sistema estomatognático e a TEME está dentro delas. Qual que seria a função? Respiração,
sucção, deglutição, mastigação e fonoarticulação, que são funções vitais. Então, para todas as funções, tem todos esses 8 elementos. Isso daqui é o octógono da prioridade funcional. Quem criou foi a Vilma Simões, o desenho é do Sérgio Nakazone Júnior. Todas essas estruturas, elas vão se interrelacionar. Eu vou falar um exemplo super prático para vocês, tá? Todo mundo. Vamos tentar abrir a boca ao máximo. Vocês vão ver que abrindo a boca ao máximo é necessário ter uma rotação posterior de crânio. Todo mundo abrindo a boca, deixa eu ver. Até eu ainda vou pagar mico, não, todo mundo. A gente abre a boca, faz uma rotação posterior de crânio. Já estou falando, tem uma relação direta da boca com a cervical alta. Exemplo, pacientes com hernia de disco cervical, eles me vêm com queixa de que não conseguem abrir a boca para comer direito. Tá claro? Outro exemplo, que é vital. Se o paciente respira pela boca, vai mudar a posição craniovertebral dele. Então, respirador oral, é só a gente fazer nós mesmos. Vamos todo mundo ficar sentado ereto, todo mundo, sentado ereto. Quero ver todo mundo. Abrindo a câmera. Quem puder, tá? Quem puder, sem pressão. Vamos respirar com a boca aberta um pouquinho para frente, aquela posição bem caseira, horrorosa. Agora, todo mundo respirando de boca aberta, bem alinhado. Vai ser muito mais difícil, muito alinhado, porque o ar tem que fazer 90 graus. Com a cabeça para frente é mais fácil, faz uma curva. Tem pacientes meus, confesso, juro por Deus que acontece. Eles fazem isso para respirar melhor. Uma super rotação posterior de crânio que vai o contato oclusal só posterior. Por quê? Se eu estou com a boca entreaberta, abaixo a cabeça, todo mundo, boca entreaberta, abaixo a cabeça, fecha o dente. Eu vou ter um contato mais dos dentes anteriores. Leva a cabeça para trás e aperta o dente. Contato mais posterior. Tudo isso para dizer o quê, pessoal? Tudo se interrelaciona, tá bom? Nada está por acaso no corpo humano. Foi até aqui? Então, vamos voltar. Eu já falei da função do sistema estomatognático, bem claro, vai ser bem rapidinho. Mas, na realidade, a aula é sobre a TM, não é sobre o sistema estomatognático. Então, o que é a articulação temporomandibular? A articulação temporomandibular, ela é complexa. Por quê? O que acontece em um côndilo vai reverberar e vai acontecer fatalmente no outro côndilo. Por quê? É um osso móvel, que é a mandíbula, que ele está fixo no crânio. Então, o que acontece em uma vai reverberar na outra. Porque é uma articulação sinovial, que eu tenho líquido sinovial no disco articular. Era uma articulação gínglio-artrodial, porque ela tem um movimento tanto de rotação quanto de translação ou de deslizamento. E era uma articulação composta. É articulação composta porque eu tenho um disco interarticular aqui dentro. E esse disco ele é considerado como um terceiro osso até, porque ele também faz parte da articulação da TM. De um jeito bem breve eu estou passando para vocês, tá? Eu tenho que ter sempre esse encaixe, como se fosse um chapéu em cima do côndilo, do disco com o côndilo. E aqui está mostrando um movimento de rotação e de translação. O movimento da TM, um movimento de abertura. Lembrando que a articulação temporomandibular, ela é inervada, toda essa região, pelo nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele vai ser a parte eferente dele, motora pelo nervo mandibular. E toda a parte sensitiva por V1, por V2 e por V3. Não tem como não deixar de citar o trigêmeo, mas também não posso me detalhar muito, senão vai ser uma aula só sobre o sistema trigeminal. Mas uma outra coisa bem legal para vocês, que eu quero falar, quero ressaltar em relação à TM, é que, eu não sei se vocês sabem, mas é uma articulação que tem maior carga, maior pico de carga por área do corpo humano. Essa articulação ela foi projetada para receber altos impactos, altas cargas. Por causa disso, eu tenho o quê? Uma fibrocartilagem, que é o disco articular. Eu tenho também, no próprio tecido osso, eu tenho também fibrocartilagem. Porque esse osso cortical, osso do côndilo, ele foi projetado para receber cargas, e ele tem um alto poder de remodelamento.
Porque qual que é a função principal da TM? É a vida, é o suporte da vida. É a alimentação, é a mastigação, é a fonoarticulação. Somos pessoas sociáveis também. É muito importante a ATM e dentro da boca. E a gente tem o quanto que a gente sofre de impactos, microtraumas e macrotraumas. Os microtraumas, alguém sabe o que são os microtraumas numa ATM? Alguém faz ideia? Para funções, Ana? Para funções. Quem falou com a Samanta? Eu mesma. Ah, sabia. Reconheci sua voz, Samantinha. Para funções. Roer unha, né? Oi, alguém falou? Quem falou mais? Sou eu, Aninha. Renata, roer unha, tampinha Também, de para caneta, função. chiclete. Não vou nem falar o que eu acho de chiclete. Que é um horror. Mas tudo é para função. O chiclete eu vou falar rapidinho para não esquecer. Que eu lembrei agora, tá, Renatinha? Obrigada, viu, querida? Nossa mastigação, ela tem que ser alternada e bilateral. Tanto que o osso cortical, ele recebe muito impacto, ele tem vários remodelamentos. É muito fácil ter degeneração na TM por sobrecarga mecânica. Então, eu vou ter o quê? Vou ter um facetamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vai estar vermelho. Não vai dar para ver direito. Eu posso ter uma área mais plana, no côndilo, no raio-x, que é um facetamento. Eu posso ter um afilamento, eu posso ter cistos subcondrais, eu posso ter erosão. Tudo isso, por quê? Porque ela é uma articulação de sobrecarga. Aqui é a TM. Gente, não consigo sair daqui agora. Eu vou conseguir aqui. Espera aí, pessoal. Pronto. Não foi. Agora vai ser a laser, que deu certo agora. Tudo isso por causa das parafunções que existem. Então, o que é importante de saber? O chiclete, o que ele faz? Você faz só um movimento de mastigação unilateral. Você não alterna o chiclete. Então, ela é altamente patológica também por causa disso. E eu brinco, eu falo que nós não somos ruminantes para ficar mascando o tempo inteiro. Além de ser uma parafunção. O bruxismo, ele também é considerado como uma parafunção. Entendeu? Tudo bem? Posso continuar, pessoal? Foi? Estão muito quietinhos, então foi. Mas, estou falando da TM. Como é que eu posso agora considerar a TM dentro da boca, do sistema estomatognático? Porque se eu for imaginar só em ATM, é um osso mandibular com 2 ossos temporais. Mas, lembra que eu falei, a TM faz parte do sistema que fecha a boca, que é a cavidade. Eu tenho que ter os dentes também. A partir do momento que eu tenho dente, eu vou ter a relação com a maxila. E se eu tenho a relação com a maxila, vai ter zigomático, vai ter esfenoide, e como todos nós gostamos aqui, muito de neurocrânio, osteopatia craniana, aqui quem é da osteopatia. Mas não é só a parte articular, eu também estou pensando, raciocinando com o sistema neuromeningeo, eu estou raciocinando também com a parte de vascularização, com inserção facial. Para nós é tudo muito mais do que apenas esse estrutural articular ósseo. Também tem muita relação muscular. Tudo isso tem relação o quê? Com a ATM, que a ATM faz parte da boca. E ela faz parte do sistema estomatognático para as funções principais, que a gente tem que saber o que é esperado como uma função fisiológica, para a gente também entender o que seria uma parafunção. Tá bom até aqui? Já falamos, então, o quê? Do sistema estomatognático e suas funções e da articulação temporomandibular. Tá bom? Agora, e o que seria, então, uma DTM? O que seria uma disfunção temporomandibular? E sabe por que está cheio de guarda-chuva aqui, pessoal? Alguém chuta? Porque o que se fala em todas as pesquisas, todos os papers, é um tema guarda-chuva. Ele abrange muitos aspectos. Ele vai abranger o quê? É um tema guarda-chuva para a dor, que vai envolver as disfunções envolvendo os músculos mastigatórios e as articulações temporomandibulares. E o que mais? É a condição mais comum de dor orofacial, que está associada com piora da qualidade de vida. E sabe por que piora da qualidade de vida?
Os pacientes, eles falam assim, doutora, eu não consigo ir para o restaurante comer, porque eu não consigo comer. Não consigo abrir a boca. Doutora, eu morro de dor, a minha cara está sempre sem expressão. Isso para eles é traumático. Doutora, eu vou comer, eu vou jantar, eu vou almoçar. Quem está do meu lado reclama do barulho que eu faço quando eu mastigo pós no meu estalido. Tudo isso é impacto. Doutora, eu não consigo namorar, não posso beijar. Então, tudo isso acaba sendo impacto de qualidade de vida, um impacto social para o paciente. Isso é muito sério. É só lembrar do músculo de Penfield, né? O tamanhão que é uma boca, a inervação somatosensorial. E quais são os sinais comuns de uma DTM? Dor na TM, nos músculos mastigatórios, sons articulares, dor de cabeça, dor no ouvido, desvios do movimento da mandíbula. Eu posso ter uma amplitude de movimento limitada, ou eu posso também ter uma superabertura, uma hipermobilidade, e também, sinal comum, distúrbio na coluna cervical. Tudo isso são sinais de DTM. E essa é uma classificação das DTMs. Isso, para quem gosta de pesquisa, para quem participa de pesquisa, vamos falar, uma DTM miógena, é uma DTM artrógena que estou pesquisando, ou é uma DTM mista. Miógena, como o próprio nome diz, dor miofacial, miosite, mioespasmo, mialgia, contratura miofibrótica. E artrógena, quando eu tenho uma sobrecarga já articular. Pode ser uma hipermobilidade, eu posso ter um deslocamento discal com redução, sem redução, osteoartrose e sinovite. E a mista. O que mais tem em papers, miógena e artrógena, e a miógena. Tá? A mista, né? Artrógena tem menos pesquisas, mas também deve ser muito legal. Quais são os sintomas associados, então, com DTM? Voltei para o guarda-chuva, tá? Mialgia, dor de cabeça atribuída a DTM, artralgia, deslocamento do disco, lesões degenerativas, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, subluxação da TM, zumbido, tontura, cervicalgia. Tudo isso está associado, são também sintomas, nos pacientes com disfunção temporomandibular. Simplificando, portanto, eu posso ter uma etiologia periférica e uma central. Eu posso ter uma etiologia periférica, como uma inflamação crônica da TM, microtraumas dos músculos mastigatórios e uma parafunção que a gente já falou. Eu posso ter também uma etiologia central. Ele vai estar associado com comorbidades com síndromes funcionais, como fibromialgia, síndrome do intestino irritável e o sistema nervoso central associado à DTM. Existem muitas pesquisas que falam sobre sensibilização central em DTM, muitas pesquisas que falam de dor nociplástica e DTM também, tá bom? A gente pode dissociar. Tanto que outras pesquisas falam que uma vez que houve uma sensibilização periférica não tratada, vai evoluir para uma sensibilização central por um hiperestímulo do núcleo trigêmeo cervical. Mas eu sou fã aqui do Ockerson, então vou falar também de uma classificação de DTM que ele dá, que eu gosto muito. Vamos lá, tem um paciente que é assintomático. Todos prestando atenção aqui, que é bem legal a explicação dele, eu acho que ele é o top para falar de DTM. O indivíduo assintomático, ele vai ter um sistema mastigatório com funcionamento normal. Quais seriam os fatores etiológicos para uma DTM? Eu posso ter um fator oclusal, posso ter um trauma seria um soco, uma queda, um trauma mesmo. Posso ter um estresse emocional, que é muito importante o estresse emocional dos pacientes com DTM, e eu posso ter uma parafunção. As parafunções são consideradas como microtraumas. Isso tudo pode levar a uma DTM, mas não é só isso. Olha que legal. Tudo isso vai depender do quê? Da adaptabilidade individual de cada um. Fatores genéticos, biológicos, hormonais. Então, isso daqui, somando com o estresse também, seria bem o conceito biopsicossocial. E o que seria essa adaptabilidade individual? Como é que está a genética, parte hormonal, dieta, distúrbio do sono, atividade física, idade, sexo, tudo isso vai predispor ou não o paciente com DTM. Toda DTM é agravada pela função ou movimentação. Portanto,
Olha só quanta coisa que eu já falei. A gente já falou que ela faz parte do sistema estomatognático. Função vital à vida. Já falamos sobre a TEMES, bem breve, o principal, para falar sobre a prática. Sobre a DTM, que tem etiologia central. Eu posso ter uma etiologia periférica. Tem relação com o estresse emocional, tem relação com a parafunção, com a oclusão. Por isso que os pacientes, todos eles ficam, o que que eu faço? Não desistam, que aqui qual vai ser o objetivo? Sempre ter a luz no final do túnel, e que a gente vai começar agora o principal. E o principal qual que é? A avaliação. A avaliação da TM, eu acho que é o que vai nos dizer realmente o que fazer com o paciente. Mas a gente tem que saber a fisiologia também. Bora que agora está mais legal. Avaliação. Eu vou saber, eu tenho que fazer através da anamnese que vai me guiar. Não é só abrindo e fechando a boca. Como é que está o quê? Os hábitos orais, queixas na infância, porque o paciente com DTM, e quando pensa DTM, não acho que são uma pessoa já com 40 anos, super jovem, é mais jovem ainda. Às vezes o paciente vem com 15 anos, 10 anos, 20 anos, com degeneração. Então, quando vem um paciente para mim com 16 anos, já com osteófito em ATM, eu já penso, como é que foi esse crescimento e desenvolvimento dessa face? Por isso aqui estão os hábitos orais. Chupou chupeta, chupou dedo, caiu. O que aconteceu? Porque uma coisa bem legal, o que se fala? Uma criança que caiu, bateu o queixo e não teve fratura, fatalmente será um adulto com DTM, ou com deslocamento discal, ou com distúrbio articular. Traumas, cirurgias, pode ser é muito comum, cirurgia de tireoide, alteração facial, desencadear alguma alteração em toda essa região facial anterior. Usou aparelho, não usou, extraiu o dente, não extraiu. Usa placa de mordida, usa giga de Lutia, um montão de coisa. Isso eu vou associar com a queixa e os hábitos parafuncionais. Tudo isso é importante. Lembrando que a queixa vai estar principalmente focada no desenvolvimento craniofacial e o desenvolvimento de todas as estruturas do sistema estomatognático. E a queixa principal também. Eu já falei com vocês nos slides anteriores, quando a Renatinha até perguntou sobre o chiclete, mas a queixa principal, os pacientes vão falar, não consigo comer. Não consigo, meu sonho, eles falam, meu sonho é morder uma maçã. Meu sonho é comer castanha. Meu sonho é comer pipoca, morder um milho. E muitas vezes os pacientes, eles já sabem que eles têm uma luxação discal bilateral. Então, o prognóstico para poder comer tudo isso é mais fechado do que um paciente que não, que está com um disco que tem na sua posição côndilo-discal. E principalmente, quais são os hábitos desse paciente? Como é que ele sobrecarrega essa boca? Porque a TEM, ela é uma articulação de sobrecarga. Geralmente os pacientes, eles o quê? Eles abrem a boca excessivamente. Teve uma vez que um paciente veio para mim com uma queixa de estalir e dor. Quando eu fui fazer a mensuração, vocês estão vendo, peraí que não estão me vendo. Fui aqui usar paquímetro. Ele abria a boca até os 50. Estou mostrando aqui. Abria a boca mais ou menos aqui, gente, nos 50. 50 milímetros. Que ele tinha dor. Eu falei assim, mas por que sabe tudo isso? Ah, porque eu gosto de ficar testando. Eu falei, pois é, aí está o erro, ficar testando. Boca é muito hábito. E entender o quanto que está, o que o paciente faz desse hábito que pode estar prejudicando. Então, além de eu querer buscar os hábitos dos pacientes, cantor, professor também, quem fala muito alto, quem berra muito, vai ter sempre uma sobrecarga maior na TM. A gente tem que entender porque a gente tem que conseguir poupar essa articulação também. E o que eu falo que na avaliação, já foi a anamnese, agora vou ter que fazer uma avaliação também estática do paciente. Eu sempre lembro de uma professora minha, da faculdade, e era de fisioterapia neurológica. Ela falava assim, um bom fisioterapeuta tem que ter olhos de lince. Porque quer dizer, desde a sala de espera, eu já fico de olho nos hábitos parafuncionais do paciente. Mas na real, pessoal, eu me senti totalmente cega na pandemia. Porque todo mundo de máscara, eu não via hábito nenhum, eu ficava, por onde que eu começo? É paciente que morde? É paciente que está falando com você e começa a lateralizar a boca, que eu entro em desespero, tenho que fazer isso. Ou é paciente que tem de tudo. Você pode imaginar que eu já vi no consultório, eu já fico vendo os hábitos. Porque geralmente
é muito orientação também o paciente com DTM. Outros hábitos, o paciente, eu pergunto, rói unha? Não, mas ele está na maca, olha o que eu vejo. Eu falo, meu, você não falou que você não rói unha, mas eu como pelinha, é diferente. O erro está em mim, que não soube explicar, porque o paciente nunca tem culpa. A culpa está em mim. O chiclete, interposição labial, o paciente projeta a mandíbula cada vez mais para trás, faz maior tendência de compressão do côndilo na região posterior da cavidade do temporal, hábitos de ficar deslizando a mandíbula, morder lábio, tudo isso é hábito parafuncional. Mas o mais interessante, eu cheguei a falar do roer unha para vocês, agora eu me esqueci. Olha que legal. Que isso é muito comum em paciente com cervicalgia. Quando a gente vai roer unha, de acordo com como a gente faz um movimento crânio-cervical também. Vocês podem até roer e tentar aí, todo mundo. Por que só eu tenho que passar vergonha também, roendo na frente de vocês, né? É aqui, ó. Nunca o movimento em mandíbula é só mandíbula. Também pega a cervical alta. Então, não é apenas um reúna, não é só um movimento parafuncional. Também vai ter uma repercussão em cervical alta. Isso é mais comum do que vocês pensam. É observar também nos seus pacientes. E aqui, eu ia colocar uma frase, mas eu tirei. Até o quadro aqui assistindo que vai me xingar, porque eu falo muito para os pacientes, para os alunos, sorri para ti, eu sempre fico brincando, né? Então, até se aqui, sorri para ti, mas para a gente é muito mico colocar isso. Porque quando eu comecei a trabalhar com os pacientes para crescimento, eu atendia muita criança de 5 anos de idade. Muita criança que tinha mordida cruzada, que era classe 3, que era classe 2, mordida aberta. Eu sempre falo, mordida, sorri para ti, porque eu queria ver o quê? Eu queria ver como é que estava a postura da mandíbula em repouso. E ficou um jargão daí com os alunos aqui de São Paulo, que me conhecem já sabem do sorrir para tia, mas era só São Paulo até agora que sabia, tá? Agora você já sabe. Por que que eu quero ver? Eu preciso ver, somar na amnese, somar meus olhos de lince, o que os pacientes estão fazendo com a boca. Eu quero somar com a queixa. Como é que está essa mordida na postura habitual de repouso? Não é totalmente fisiológico, porque ele está sorrindo. O ideal, o que é? O paciente consegue ficar de boca fechada? Sem estar com a boca aberta? Ele consegue ficar uma boa posição? Ou tem que contrair sempre o queixo para fechar a boca? Eu estou avaliando a musculatura da mímica facial também, porque é todo o sistema estomatognático. Quando eu falo para ele sorrir, a linha, vocês estão vendo essa minha seta, pessoal? A linha mediana aqui, tá igual essa linha mediana da mandíbula? Se não tem, tem um desvio de linha mediana. Agora, quem tá para cá, quem tá para lá, não sei. Só sei disso. Não tem buraco aqui, não tem diastema? Se tem diastema, tem língua que está empurrando. A sua língua não está na posição correta. Olha aqui a língua. Desvio de mandíbula, cruzado. Como é que foi esse crescimento? Como é que são os hábitos? Tem DTM, será que essa língua também está empurrando e está dificultando ainda mais? É um conjuntão. Porque quando eu vejo a boca, o que eu quero ver? Eu quero que os dentes maxilares se sobreponham aos dentes mandibulares. Eu quero que o dente superior pelo menos cubra o terço do dente inferior. Isso é o repouso. O que não está aqui, eu vou pensar alguma coisa tem. Eu sei mexer em dente? Não. Eu ando para o dentista. E eu converso com ele também. Tá bom? Eu preciso saber como é que está a posição de repouso. Por quê? Alguém sabe onde é que tem que ficar a língua? Alguém sabe onde é que é a casinha da língua, pessoal? No céu da boca, Perfeito. Quem foi que falou? Diogo. Arrasou, Diogo. A língua tem que ficar no céu da boca. É a casinha dela que eu brinco. Para ser mais direto, vocês conseguem ver? Papila palatina. Tá bom? Rugosidade palatina. Show, Rosana. Mostra o dentista aqui, só para falar. Qualquer coisa, tudo de neurociência em dor, pode perguntar para ela, tá? Chama ela aí no chat. Bom, pessoal.
Mas a oclusão mesmo, para poder ver, eu preciso de um modelo. O dentista só vê a oclusão com modelos. É interessante porque dá para ver também, olha só, uma sobremordida, como é que está pré e pós-maxila desse paciente. Esse paciente com uma mordida aberta, uma cruzada bilateral, a simetria do palato, tudo isso eu vejo melhor com um modelo. Porque para eu ver apenas a olho nu, eu vou precisar do quê? Perdão, gente, de um afastador. O meu afastador está lá atrás, não consigo mostrar para vocês agora. Mas o que é que eu vou querer ver nessa simetria? Como é que está a força muscular? De língua, bucinadores e orbicular. Quando o paciente sorri para mim, eu quero ver como é que está essa relação muscular e essa relação oclusal. Sem esquecer da relação crânio-cervical e crânio-mandibular. Esse slide, pessoal, eu vi agora, eu falei, cara, não gostei, mas não era tempo de eu mudar. Ele está falando da relação crânio-cervical apenas muscular. Mas a gente sabe que a relação é muito mais do que isso. Está faltando as vísceras aqui anteriores. Cadê a laringe, faringe, que é tão interessante? Cadê a língua? Gente, eu apertei alguma coisa. Cadê a língua? Parte vascular, parte venosa, linfática, facial, que eu estou ligando base do crânio, com toda essa região anterior faríngea, com as faces faríngeas. Então, isso daqui é isso e muito mais. Principalmente para a gente que está aqui na osteopatia. Não é só o muscular, não é só essa ancoragem de sistema ioideu com sistema craniano com músculo mastigatório. É muito mais do que isso, tá? E quando eu falo em classe de Engel, classe oclusal, chave de molar, eu acho muito difícil para a gente que é fisioterapeuta ver em primeiro momento. O que que eu gosto de ver de orientar? Como é que está o perfil? Porque já vai nos guiar também a nossa prática, porque a gente trabalha com partes moles. Então, se eu fizer uma linha reta do ângulo subnasal para o chão e fizer uma outra linha que vai estar relacionando com o aumento, eu vou ver como o perfil está. Se ele está um perfil reto inclinado, provavelmente eu tenho uma distoclusão, é uma classe 2. Se eu tenho um perfil normo inclinado, provavelmente pode ser um classe 1. Ou se eu tenho um perfil antero inclinado, provavelmente é um classe 3. Ao invés de ficar vendo chave de molar, que nós não somos dentistas, eu estou trabalhando o quê? Partes moles para me guiar também no meu tratamento. Como é que está essa relação crânio-vertebral de um paciente que está com a cabeça para trás e o queixo para trás também? Geralmente, um paciente com distoclusão classe 2 só tem contato oclusal posterior. Vai ter um temporal, fibras inferiores super duros. Então, de acordo com o tipo de perfil, vou pensar como é que está também essa musculatura mais atuante. Mas, quem vai me guiar é a palpação. Continuo. Como é que está essa inspeção? Como é que está esse alinhamento dessa cabeça? Eu vou fazer uma avaliação de simetria de face e uma avaliação de AP e perfil. Não é que eu não sou dentista que eu não vou ver a boca também. Tem linha alba, língua facetada, língua denteada, desgaste de dente. Tudo isso pode ser um bruxismo também associado. Esse caso eu queria mostrar para vocês que isso aqui é uma paciente minha que eu atendi durante a pandemia, ela com máscara, não estava conseguindo evoluir, ela veio umas vezes, eu falei, nossa, está errado, está ruim. Ela estava com muita dor em temporal, eu falei, vai para o dentista. Não estou conseguindo, não estava gostando da evolução. E o dentista era meu irmão. Você sabe que existe assim, entre os irmãos, uma rixinha. Daí eu só escuta essa. Eu só mando ele assim para mim, aí perdeu a mão no atendimento, eu fiquei louca, né? Deu tipo, como assim? Que absurdo. Sua paciente está com um super parafunção que você comeu bola. Eu fiquei bem pior ainda, não posso nem falar como é que eu fiquei em respeito a todo mundo que está aqui. Daí ele falou assim, olha como é que está o canino dela desgastado. Gente, o canino é para ter uma ponta, tá? Olha o que ela está fazendo. Daí mostrou o quê? O guia canino. Olha o que ela está fazendo do outro lado. Daí ele adivinha o que ela faz. Eu fiquei mais brava ainda que a câmera dele é muito melhor do que a minha, porque eu estou vendo até a digital dela. Super roedora de unha. Ela é professora, então ela ficou a pandemia inteira montando vala roendo. Ia para um lado, ia para o outro. Tinha também bruxismo de vigília, tinha também bruxismo noturno, e estava evoluindo com uma cefaleia. Na realidade, orientação de hábito. O duro era parar de roer unha. Mas melhorou bastante, tá, gente? Então, a gente já trabalhou mais com
em relação à boca, ela decidiu, isso foi bem no ápice da pandemia, ela decidiu também parar de usar máscara dentro do meu consultório, a gente faz todos os protocolos de segurança, tá? Então, até agora, eu vi a boca estática. Agora eu vou ver a boca em abertura. Agora que eu vou ver o movimento é o depois. Eu busco a anamnese, já sei o que é uma TM, já sei o que é uma DTM, já sei que tem sobrecarga. Agora eu vou ver o movimento. Eu posso ver os movimentos de abertura máxima. Posso ver os movimentos limites, os bordejantes. Eu vou ver como é que está a simetria. Inclina para um lado, faz de baioneta, pode ser que tenha um disco, tem recaptura, não tem? Um montão de coisa pode acontecer, pessoal. Eu quero saber como é que está a ATM, a flexibilidade da cápsula, como é que está o disco. Eu vou comparar também com movimentos de lateralidade. Mas não são movimentos do dia a dia funcionais. A lateralidade vai me dizer um montão de coisa também. Mas o que vai mesmo me dizer, o que eu tenho o costume de fazer, é trabalhar dentro da dor, que essa paciente estava com uma dor muito forte. Era uma classe 2, tipo 2, mas eu quis ver o guia anterior dela. Ela consegue fazer a protrusão? O dentinho inferior não ultrapassa o superior. E olha a diferença quando eu quero um guia canino dela. Ela lateraliza para um lado e não lateraliza para o outro. Agora, já era a segunda consulta. Vejam ela abrindo a boca. Ela vai direto com a língua sugada para dar um conforto para ela, uma estabilidade. Porque se ela vai abrir a boca, olha a língua como está baixa, sem a língua alta, ela tem mais dificuldade. Protrusiva dela, como é que está? Não vai. E ela tem que até descer um pouquinho a boca para conseguir protruir. Ela foi um dos casos, assim, chatinhos, difíceis, que ela tinha uma dor em ATM faz mais de 10 anos. Ela tinha 23 anos, começou com 13. E ela tinha uma DTM mista. Só quis fazer, ela falou que só com a fisioterapia que melhorou, ela não queria passar em dentista por enquanto, não sei por quê. Mas ela evoluiu super bem, eu usava hiperboloide com ela. Não sei se vocês conhecem. Já falei da importância da ATM, DTM, sistema estomatognático, função oral, para a função inspeção e o mais, não mais importante, tudo é importante, a palpação. Então, como é que está a palpação, tanto da coluna cervical quanto da ATM? Palpação articular e muscular. Como é que são os testes de mobilidade, os testes osteopáticos tão importantes para a gente? Isso vai nos guiar. E essa imagem é homenagem ao Rocabado. Eu acho que o slide que eu mais gostava dele, quando ele dava, era na palpação, ele colocava bem essa imagem de um bebê segurando no dedo de uma pessoa, e ele falava, é com essa pressão que vocês vão palpar numa TM, muito cuidado. Tudo gente crua, né, acabou de sair da faculdade, e ele colocava essa imagem e falava, vamos tomar cuidado com a TM, né, qual que é a pressão que se faz. Então, teste de palpação e teste de mobilidade osteopática de cervical e ATM. E os pacientes também, muitas vezes, eles já vão vir com a documentação odontológica, com teleradiografia do Rocabado, com uma panorâmica, em que eu vou ver como é que vai estar essa condição condilar, principalmente do paciente, se tem calcificação no ligamento estiloide, síndrome de Igor e tudo mais. E muitas vezes também eles vão vir com uma ressonância. Que eu estou vendo aqui uma abertura máxima, porque eu sei que a abertura máxima aqui é o côndilo, aqui é a eminência articular, eu estou com o disco articular anterior. Mas o disco articular aparentemente não está limitando a abertura de boca, porque o côndilo foi até a eminência articular, que é o esperado. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso daqui? Ó, estamos no fim, hein? Estou chegando na minha meta. Tudo isso já foi falado. E agora? E a fisioterapia e osteopatia? Fisioterapia versus osteopatia, né? Aqui é uma junção de 3 papers. O que é a fisioterapia? Ela é importante. O que se tem, né, na ciência? Terapia manual. Mobilização articular de tecidos moles para reduzir a dor e melhorar a função da ATM e coluna cervical. Princípios neurofisiológicos. Eletroterapia, TENS, laser, dry needling e acupuntura. Isso já tem evidências. Mas é muito importante também, aí, Vidinha, em sua homenagem aqui, já sabia que você ia falar aquilo, ó, já estou colocando aqui. Neurociência. Educação relacionada à ciência da dor.
Os pacientes com DTM, muitas vezes, são pacientes crônicos. Estratégias de modulação da dor, como higiene do sono, progressão da atividade física, prática de respiração diafragmática, métodos para reduzir estresse, relaxamento dos músculos apertadores. Isso daqui, se eu pudesse colocar 3 slides só escrito isso, eu ia colocar. Educação dos comportamentos orais. Não é à toa que eu coloquei os olhos de lince, não é à toa que eu coloquei a boca, com as regiões com os diastemas, falando da língua. O bruxismo não é à toa. E tem uma coisa tão legal em relação ao estresse, que tem várias pesquisas que falam que o bruxismo do sono, o que se considera, tanto para essa relação, né, da alteração do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, é que eu vou ter uma alteração dos biomarcadores, cortisol, adrenalina, noradrenalina desses pacientes com bruxismo do sono. E isso que cada vez mais pesquisam em relação à sua parte autonômica. Esse paper que fala, olha só, do Paulo César Conte, se não me engano, é da disciplina de Bauru, de dor orofacial. Quem é da dor, que se quiser me corrigir, pode corrigir também, tá bom? E o que ele fala? Ele estudou mobilidade de coluna cervical alta, né, e a performance dos flexores de cervical nas mulheres com DTM. E o que é interessante? Por que eu quis colocar? A gente só fala de cervical alta, mas também tem muitas pesquisas que falam do treino de resistência cervical anterior, que é muito importante. Os pacientes vão ter uma retificação cervical, eles vão ter uma tensão muito forte facial, é muita facial também anterior. O presente estudo demonstrou que mulheres com DTM possuem limitação de flexão e extensão na coluna cervical, assim como da ADM de C1 e C2 e má desempenho dos flexores cervicais. Sugere-se que os testes funcionais da cervical devem ser incluídos nas avaliações dos pacientes com DTM. Olha que legal. Não é só cervical alta, pessoal. Esse outro paper da Letícia Calistri, que ela é também da equipe de São Carlos, de pesquisa, é uma das grandes pesquisadoras de ATM. Não tem como pesquisar ATM no Brasil sem pegar um paper, tanto do Paulo César Conte quanto da Letícia Calistri. E ela fala aqui de um protocolo, teve um grupo controle, um grupo de tratamento, técnicas de fisioterapia, inibição do suboccipital, mobilização cervical alta, mobilização do C2, e aqui é um treino de fortalecimento, de treino mais isométrico, né, de tensão de força, com biofeedback de estabilizadores flexores. Na realidade, a terapia manual e os exercícios de estabilização diminuíram a dor orofacial e o impacto da dor de cabeça, comparado ao grupo controle. O grupo controle não foi feito nada, tá? Mas não foi encontrado efeitos significativos dessa pesquisa na função mandibular e na sensibilidade de pressão dos pontos triggers. É aquela coisa, não é só manipular também cervical para melhorar a boca. Tem que trabalhar tudo. É cervical anterior, que tem pesquisa, cervical alta. Boca também tem que ser trabalhada, como esse paper fala muito, não vou ficar citando todos os papers, da importância de exercícios domiciliares. Autodecapitação, posição de repouso de língua, uso de hiperboloide para lateralidade, trabalho de escápula, para essa relação crânio-cervical. E aqui uma das hipóteses dele, né, que a manipulação da cervical alta melhorou a escala da função e de cinesiofobia dos que foram apenas mobilização de tecido mole e do grupo chão. Mas assim, pessoal, não quero ficar postando paper para vocês. Papers tem um monte, mas o que eu quero que vocês entendam, existem inúmeras técnicas que eu posso estar abordando os pacientes com DTM. Tenho técnicas do assoalho da língua, que são altamente reflexógenas para a língua. Eu não trabalho exercícios de língua, quem trabalha é fono, mas que eu libero o assoalho de boca, eu libero. Sabendo onde estão os gânglios, tá, pessoal? Tem muito gânglio linfático. A gente tem que também conhecer bem a anatomia para saber onde colocar a mão. Técnicas de occipital, intracranianas, aquela história. Às vezes o paciente deita na maca e você fala, o que está mais inclinado? É a cabeça e a mandíbula que a gente nem sabe, né? Então, primeiro eu vou na cabeça e eu vejo como é que foi esse crescimento. Certamente tinha uma palhocefalia aqui. Conforme está a posição do occipital, do temporal, certamente tem. O que eu posso fazer também para ajudar na parte neuromeningia, também para depois ir para a TM? O paciente deita, primeiro eu trabalho cervical e crânio, porque eu nem sei o que está pior, é a boca que está inclinada ou é o crânio que está inclinado, é a cervical alta. Primeiro eu regulo tudo o que eu posso, para depois chegar na boca. E fatalmente os sintomas já reduziram 50%, mas não é só cervical, tá?
Quem fala, trabalho só cervical no meu paciente cervical alta, e depois eu mobilizo a TM e todos melhoram, ou ele atende pouco ou eu sou muito ruim, porque eu não é bem por aí, é muito mais coisa. Técnicas em maxila, muitas, espaço maxilofaríngeo, como eu já falei, bastante, técnicas cranianas, técnicas intramusculares intraorais, mobilização articular, SEB, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu adoro associar com essa figura do Maurício, que é um grande ilusionista. Qual que será, então, o caminho mais certeiro? Quantas vias eu posso trabalhar? Quantas formas eu posso abordar meu paciente? Mas eu não consigo abordar sem fazer uma anamnese, uma boa avaliação, um bom teste específico osteopático para saber o que eu vou mexer. Porque baseado em tudo isso, eu vou querer o quê? Eu vou querer ser o mais assertivo possível. Lembrando que tratar o paciente por aí uma sessão não é isso que a gente vai garantir. Se garantir ir para o caminho mais direcionado no foco maior do paciente já é um grande passo. E para ser mais assertivo, eu tenho que entender o sistema estomatognático. Eu tenho que entender as entre-relações da língua com a boca, com a respiração, com a mastigação, com a fonação, com tudo. O que é uma TM e uma DT é uma boa avaliação. Assim, eu vou ter, sim, uma abordagem mais assertiva. Mas e a osteopatia, né? Deixei para o fim, não falei que eu ia falar nos últimos slides que eu vou falar, porque não é só terapia craniana, osteopatia. A gente tem nossos princípios fundamentais. A estrutura governa a função. Eu brinco muito com os dentistas, que eles falam, a função determina a forma, que são os dentistas e as fonos, para quem trabalha com crescimento ósseo. Mas eu bato no pé, primeiro estrutura para depois a função. O corpo é um só. Então, aquele desenho que eu falei do crânio cervical, não é só músculo que eu estou vendo, o sistema de engrenagem. Eu também estou preocupada com a vascularização, com a inervação, como é que está a mobilidade de face, a neuromeninge, tudo, a víscera também. Tecido são, tecido bem nutrido. E a autocura também do paciente. Sempre pensando muito no conceito do biopsicossocial. Porque nós somos nossos Sherlock Holmes, né? Que a gente brinca. Não é só eu querer abordar o sintoma do paciente. Está com uma dor em ATM, então abre a boca para eu ver o que está acontecendo, vamos trabalhar essa dor, essa mobilização, não é isso. Às vezes tem que ter um passo antes, porque é uma articulação sobrecarga. Como é que eu posso orientar para conter essa articulação, para ele parar de forçar a articulação? Só do paciente parar de forçar, já é uma boa. Saber como ele estabilizar. E só do paciente que está com trismo, saber como ele fazer manobras, exercícios de contração isométrica, que vai ganhar mobilidade, também é muito melhor ainda. É muito difícil eu falar para um paciente fazer uma massagem. Eu vou mais para exercício de isometria, de estabilização, mais exercícios para liberar o espaço maxilofaríngeo, região de língua, região de mobilidade facial, do que automassagem de masseter, por exemplo. Então, o que é uma disfunção primária e o que é uma sobrecarga mecânica? Lembrando que a TM, a articulação com maior pico de carga do corpo, é muito fácil ter uma hipermobilidade e uma degeneração óssea. Portanto, vimos tudo isso. Em quanto tempo deu? Deixa eu ver. Meu recorde. 1 hora. Foi bastante. Eu queria 45 minutos. Eu passei um pouquinho. Tudo isso para guiar. E agora, como o paciente tem ATM? Lembrando, o paciente com dor crônica tem que ter o alto manejo do estresse. Eu vou ter que orientar. Todos os meus pacientes orientam sobre a alimentação, sobre a importância do sono, importância da meditação. Todos. Todos os pacientes com dor crônica, eu vou estar falando disso. E ressalto, não é tratamento só de fisioterapia / osteopatia. É uma abordagem de várias mãos, porque eu estou falando de função. Pacientes me perguntam para mim, quando é que eu mando para dentista? Gente, se o paciente tem uma DTM, uma dor orofacial, e eu não indicar para o dentista, eu estou sendo negligente. Total. Essa dor no dente é por irradiação no temporal. Tá bom, pode ser. Mas pode ser um canal por trauma. Eu não posso ser negligente. Então você faz o teste de calor frio, eu não faço nada. Eu faço uma única pergunta. Há quanto tempo você não vai no dentista? Então vá. Eu vejo. Eu uso a placa de mordida, mas não está funcionando. Há quanto tempo não faz esse desgaste? Não sei como se fala. A Rosana, se alguém de um dentista estiver aí, pode falar. O ajuste da placa. Não faço há 2 anos. Eu falei, algum erro tá. Então você vai. No seu dentista você retorne, mas eu quero falar com o dentista. Então é papo a papo. Eu tenho essa língua que eu estou interpondo, fala que foi feio. Deglute, engasga.
Uma posição de língua, oriento o básico, orienta a função. Como tem que ficar a língua? Eu faço alguns exercícios básicos. Não foi, é fono. Paciente com dor crônica. Tem tanto educador físico que trabalha com dor crônica, que eles são fantásticos. É psiquiatra, é neuro. Gente, eu não sou única na vida de ninguém. Eu gosto de mandar para todo mundo e eu gosto de conversar com todo mundo também, viu? Lembrando que paciente com vocês mais viram slides de boca e língua, é boca, é língua, é sistema estomatognático, mas o principal. Como é que foi esse crescimento e desenvolvimento do sistema craniofacial? Pode vir um paciente adulto. Eu fico pensando, como será que era quando eu era bebê? Como é que foi esse treino de função dele? Para depois eu poder também fechar com ele adulto. Tá bom? Obrigada. Olá, vim fazer esse vídeo para você que assistiu minha aula até o fim. Você sabia que eu tenho um curso, que ele é presencial, por 3 dias, em que é discutido muito sobre anatomia da TM, sistema estomatognático, fisiologia, fisiopatologia, avaliação, como avaliar a boca, como avaliar o paciente e como ser mais assertivo com o caso clínico, porque é muito raciocínio clínico. E o principal, hands-on, hands-off, e como trabalhar com a equipe transdisciplinar. Eu diria que ele é imperdível. O nome do curso é a TM na Prática, mas tem muita evidência científica também, claro, que tem de mais atual para vocês. Além disso, temos bônus, mentorias, grupos de WhatsApp para discussão de caso clínico. Tá um sucesso, quem fez, gostou, curtiu. E se você se interessa, clica aqui no link na descrição do vídeo. Aguardo por você.